Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Gilberto Meira, eu sou consultor jurídico tributário aqui da Consult e este Momento Consult traz para você mais um decreto editado no dia 12 de março, assim como no último episódio nós tratamos a questão da majoração das alíquotas, trazendo informações que são úteis, algumas de imediato e outras que já merecem preocupação e que certamente serão objeto de futuros momentos consulte. O decreto a que me refiro é o decreto 5.144, editado aí no Diário Oficial do dia 12 de março, sempre lembrando que a data do Diário Oficial nem sempre é a data que nós conseguimos a divulgação lá no site do Estado, ou então lá na Casa Civil, por conta daquelas publicações e liberações que são típicas da internet, né? Mas este decreto traz algumas alterações interessantes no nosso regulamento. A primeira delas é a alteração 923, que dá uma nova redação ao CFOP 1905 e 5905. Esse CFOP, o Código Fiscal de Operação e Prestação, que nós sempre lembramos, o papel de um código fiscal é identificar a natureza fiscal da operação, ou do serviço, no caso de transporte e comunicação. Mas ele pode também indicar uma natureza jurídica distinta. Isso explica porque nós temos CFOPs com a mesma natureza fiscal, uma natureza jurídica distintas. Por quê? Eu posso ter uma venda de produção própria, 501 à vista, que representa uma natureza fiscal de venda de produção própria. E posso ter uma venda de produção própria a prazo com o mesmo 501. Mesma natureza física e mesma natureza fiscal. Todavia, natureza jurídica distinta, porque uma eu tenho o recebimento do valor e a outra eu tenho uma postergação. E isso, em tempos de parametrização, pode influenciar na tributação, notadamente das contribuições federais e dos impostos federais. De qualquer forma, o CFOP 5905 e 1905 teve um pequeno acréscimo que, a nosso ver, é extremamente didático. Por quê? Antigamente, ele já está em vigor, ele é decorrente lá do ajuste NF número 40 de 2023, nós usávamos esse CFOP apenas e tão somente para remessas e retornos para armazéns gerais e depósitos fechados. E aqui nós chamamos a atenção que não se confunda armazém geral com armazém alfandegado, com armazém de terceiro, com cross-docking, com empresas de logística. Armazém geral é uma empresa especificamente com funções de armazenamento de longo prazo, que trabalha com certificado de garantia, com warranty, pode negociar. E depósito fechado também não se confunde com depósito de terceiro. Depósito fechado é uma filial, em que eu apenas e tão somente armazeno produtos meus. Muito comum hoje em dia, em centrais de distribuição, de forma a favorecer o trânsito nas chamadas operações triangulares. E nós dizíamos à época que o código 5905 e 1905 só se prestava para armazém geral e depósito fechado. Pois bem, a partir da vigência desta alteração, a 924, ele passa também a ser utilizado na remessa para depósito de terceiro. Sempre lembrando que o fato de haver um CFOP agora também aplicável ao depósito terceiro não impede que, em casos de cobrança, haja aí a incidência do ISS, porque o serviço de armazenagem está lá na lista de serviço. Outra alteração que também foi trazido aqui por este decreto e que, de certa forma, já estava de conhecimento público, é a inserção de alguns CSTs, Código de Situação Tributária, lá na tabela B, que fala da situação de tributação propriamente dita, em que foi colocado CST específico para as chamadas operações monofásicas, que envolviam combustíveis. Tivemos aí a mudança alguns anos atrás, trazendo aí alguns ajustes que merecem atenção, mantendo os CST 00, tributado integralmente, 02, tributação monofásica própria sobre combustíveis, a 10, que é o CST do substituto,
A 41, que é a da não incidência ou da não tributação. 50, que trata da suspensão. 51 do diferimento. O 53, que foi inserido e trata da tributação monofásica, mas com o recolhimento diferido. O 60, que trata aí do substituído, a substituição tributária, né? E que traz para nós aí algumas inovações, né? E que merecem a atenção por conta da inserção também do Código 15, tributação monofásica própria e com responsabilidade pela retenção sobre combustíveis. O Código 20, que já é conhecido, tributação sobre base de cálculo reduzida. O Código 30, isenção ou não tributada com o ICMS devido por substituição tributária. O Código 40, que é mantido para a isenção. Então, alguns pequenos ajustes, e isso já está em vigor, porque houve uma convalidação do que estava acontecendo. O que é que chama atenção? Isso a partir de 1º de outubro, ou seja, ainda não está em vigor, mas já obriga aí aqueles que são responsáveis por parametrizações, alguns novos códigos que estão sendo inseridos no contexto dos CSTs. Entre eles, o Código 12, que trata da tributação com ICMS devido por substituição tributária relativa a operações e prestações antecedentes, leia-se diferimento. O Código 13, das substituições tributárias concomitantes, leia-se a retenção do ICMS no serviço de transporte. O diferimento devido por substituição tributária. E aqui se explique, será mantido o 51, que é o diferimento, e o 52, que trata do diferimento por substituição. Por quê? Porque, tecnicamente, o diferimento só será uma substituição tributária quando houver troca de responsável pelo recolhimento. Quando o recolhimento ocorre pelo mesmo contribuinte, apenas muda o momento, nós estamos diante de um diferimento clássico. Todavia, quando nós trocamos o responsável pelo recolhimento, nós estamos diante de um diferimento que se aproxima da substituição tributária da modalidade antecedente. Também desdobramentos ali da tributação monofásica de combustíveis, o Código 61, né? O Código 70, também, tributação com redução de base de cálculo ICMS devido por substituição subsequente, e a manutenção do Código 90, além de outros códigos que chamam a atenção, que é o 72 e o 74. Certamente, em outro momento, nós voltaremos a esta discussão. Chama atenção também que na linha das alterações do CST, a alteração 928 traz códigos de situação da operação do Simples Nacional. E aqui eu brinco com aqueles que nos conhecem, o CSOSN, ou então o CSOSN, que em algum momento tinha previsão para ser extinto, foi redesenhado, valendo a pena aqui se observar os códigos que são trazidos. Certamente, nós voltaremos a toda esta temática em momento mais propício, até porque a maior parte desse decreto, que nós estamos trazendo comentários, né, que é o decreto 5.144, entra em vigor a partir de outubro. Mas, por enquanto, fica o alerta para aqueles que costumam se preocupar com parametrização, para que façam os devidos ajustes. Fica aqui também o nosso convite. Sempre que você tiver uma dúvida, nos encaminhe um e-mail para momentoconsult@consult.com.br. Ou então, na descrição desse vídeo embaixo você pode fazer comentários. Nós sempre estaremos indo lá. De resto, pedimos o seu like, a divulgação do nosso trabalho, faça o seu registro para que sempre que houver uma nova publicação, você seja avisado. Tá ok? Até uma próxima!